da igreja. 305. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiel ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai os fundos e da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui. Em nome de Jesus, nós vamos terminar essa batalha. E Jesus vai nos ajudar. Com Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo, avançar e usar Jesus cantai e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Mas tem um segredo, né? Temos que ser fiéis ao nosso capitão. Aleluia. Essa oportunidade. Glória a Deus. Esse é o segredo da vitória, é sermos fiel. Louvado seja Deus. Porque quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Vamos nos colocar de pé, amados, para fazermos uma oração. Louvado seja Deus. This is the secret. The secret is to be faithful to God, and He shall be faithful to us. May we stand. Amém. E aqueles que se encontrarem com algum problema de saúde,
sentindo a necessidade de receber a oração da igreja, saia dos seus assentos e tome a frente do altar, pois a palavra do Senhor, ela nos diz que este altar tem poder, né? Porque o Senhor se faz presente. Não adianta sair por sair do seu lugar, porque o irmão Naamã está chamando, viu? Porque a Bíblia nos ensina, louvado seja Deus, que se não houver fé, no livro de Tiago nos ensina isto. Não adianta fazermos nada se não tivermos fé, porque é a fé, o segredo da nossa vitória é crermos, é confiarmos, é termos fé. Louvado seja Deus que o Senhor fará. Louvado seja o nome santo do Senhor. We shall be praying for the sickly, and if you wish to receive prayer, please come forward to the altar. O pastor Natanael está com a oportunidade para estar fazendo esta oração. Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Peace be with you. Curva a tua cabeça Let's e vamos pray. orar. Pai, neste momento, ó Deus, eu clamo ao Senhor em favor da vida, papai, dos teus filhos, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, deram um passo de fé, crendo na cura, crendo, ó Pai, no milagre, meu Pai querido. Pai, que o Senhor possa neste momento, ó Pai, estar arrancando toda a enfermidade, ó Pai, que está alojada no corpo, ó Pai, dos teus filhos. Que o Senhor possa, Pai, estar restaurando a saúde, ó Pai, dos teus filhos nessa noite, meu Pai. Nós não aceitamos, ó Pai, essa enfermidade, ó Pai querido, no corpo, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai. Pai, começa neste momento, ó Pai, operando milagre, ó Pai querido, na vida para os teus filhos, ó Pai eterno, e que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Neste momento nós oramos ao Senhor e já somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Seja Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar a oportunidade, o ciclo de oração já está com a oportunidade. Louvado seja Deus, para tomarmos tempo. We should be listening to our sisters' choir. Louvado seja o nome do Senhor. Não é proibido darmos glória não, irmãos, na casa do nosso Pai.
seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glory be to God. Aleluia, Jesus. O exército de Deus tem condições de louvar ao Senhor? Amém. Está com a oportunidade o exército de Deus. We will be listening to our child choir. Brothers, simply believe in God. Have faith in Him. For He is ready. He is here and He is taking care of us in every moment. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor se faz presente, igreja. Louvado seja Deus. Dê glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sem lenha o fogo se apaga. Levítico 6,13. A sua luz não brilha e sua força se acaba.
Quando a igreja não dá glórias ao Senhor, a igreja não tem força, é uma igreja fraca. Mas quando nós glorificamos ao nome do Senhor, nós somos uma igreja avivada para a glória do Senhor. Glorify the Lord. We have come here to worship God, for He is blessed for eternity. O irmão Dimas está com a oportunidade para dar uma saudação. Louvado seja Deus. Our brother will be speaking. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és Senhor, aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Peace be with you. Eu vou ler em Êxodos, Êxodos 14, versículo 27 a seguir. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. The second book written by Moses, called Exodus, Crossing the Sea, chapter 14, verse 27, and forward. Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. Verse 29, but the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. Verse 31, and when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in him and in Moses, his servant. Eu lendo esse livro de Êxodos, eu percebi nesse texto aqui que naquele tempo, né, era duas nações diferentes, os israelitas, o povo de Deus, e os egípcios. E naquele tempo, né, a gente sabe que o povo de Israel vinha sendo há muito tempo escravizado pelos egípcios e esperava, né, da mão do Senhor um libertador. E Deus enviou Moisés para tirar aquele povo, né? E então aquele povo saiu ao deserto, foram libertados. Mas o que eu vejo interessante nesse texto aqui, irmãos, é que aquele povo, o povo de Israel, no versículo 2 do capítulo 16, fala: e toda a congregação, filhos de Israel, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Eu olho para aquele povo e eu vejo ingratidão da parte daquele povo, porque depois de tudo que aquele povo viu que Deus fez, né? Depois das 12 pragas que eles passaram, viu que o Senhor abriu o mar para aquele povo passar, mesmo assim ainda teve coragem de desacreditar, né, o que Deus tinha feito para tirar daquele lugar, né? E do mesmo jeito que eu às vezes, eu fico imaginando, a gente mora aqui numa ilha e fica imaginando como deve ser um mar sendo aberto dos dois lados, né? Só a mão de Deus para fazer isso. E isso acontece aqui, né? Na casa de Deus também, a gente vê isso acontecendo. A gente fala que Deus salva, que Deus liberta, mas continua tendo essas coisas e Deus não agrada disso, né? Então que a gente nós possamos melhorar, ser melhor,
Eu sei que Deus salva, que Deus liberta. Aleluia. Que nós possamos melhorar cada dia mais, né? É verdade, nós precisamos mesmo. Meu Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A irmã Ana Lúcia está com a oportunidade para cantar um louvor. Our sister will be Amém. singing. In the book of Vencedores. Os vencedores estão com a oportunidade para o louvor. Louvado seja Deus. The youth group shall be singing. In the book of Exodus, we see the story of two nations, the Egyptian nation, the world, and the Hebrew nation, the people of God. Louvado seja o nome do Senhor. Yet in chapter 16, verse 2, we read, in the desert, the whole community of Israel grumbled against Moses and Aaron. The Hebrew people, seeing the Red Sea open, seeing God work in their midst, grumbled against the Lord, complained against the Lord. And may we not be like the Hebrew people. May we be grateful and worship God instead of complaining and murmuring. Louvado seja o nome do Senhor. Cantem com o coração, que a palavra nos ensina que o louvor, ele tem poder, louvado seja Deus, para expulsar todo tipo de demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Então cante com a alma, exalte o nome do Senhor, porque Ele é fiel para com as nossas vidas. Louvado seja Deus. Muita
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Hoje é uma noite de salvação. E a palavra do Senhor nos diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Louvado seja Deus. O nosso presbítero, irmão Luciano, estará apresentando os visitantes e orando. Louvado seja Deus. Tonight is a night of salvation. Ofertas e os dízimos da The casa do word Senhor. of God tells us, do not harden your hearts to the word of God, for he is holy and has all power to not just cure my body, but to cure my soul and to give me salvation. We shall be presenting our guests. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmão, nós vamos estar apresentando aqui os irmãos que não vão poder estar aqui nessa noite, que é a pastora Teone e família. Glória a Deus, glória a Deus. Excusing some of our brothers and Pastor sisters who could Teone e not make família. it. Aqui tem dois aqui atrasados, então não dá para saber. É isso, o irmão Adriano também vai chegar atrasado, chegou. O diácono Leomar não vai estar, pois está passando mal. E também o irmão Agliceres não vai poder estar aqui nessa noite também. Então, irmãos, vamos ficar de pé, não tem visitante aqui nessa noite. Vamos estar fazendo uma oração e para que o Senhor possa, aqueles que estão enfermos, o Senhor possa entrar com providência, e aqueles que precisam de uma causa impossível, que entregue na mão do Senhor, que é o único que pode fazer. Em nome de Jesus. We shall be praying. Glória a Deus. Amém, irmãos, também. Isso, irmão Guilherme também não. Oh, Espírito Santo. Isso, irmãos. Irmã Luciano também, eu acho que essa quinta-feira agora, e a próxima não vai poder estar aqui. Amém, irmãos? Vamos estar orando para os dizimistas e os ofertantes. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Continua, Senhor, abençoando a cada um de nós que adentramos aqui nessa noite, meu Pai. Agora te entregando nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que vão contribuir, meu Pai, para a manutenção da tua obra, meu Pai. Continua abençoando, meu Pai, os dizimistas, os ofertantes, meu Pai, que nunca venha faltar no celeiro dos teus filhos, meu Pai. Abençoa, meu Pai, eles a 100 vezes mais, meu Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O irmão José Procópio com a oportunidade para estar louvando, para retirarmos os dízimos e oferta. Our brother shall be singing, and when he sings, we should be collecting the offerings. Tu és digno, Jesus, de todo louvor. E exaltado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes os irmãos podem até questionar, o irmão Naamã avisa em cima da hora, mas o soldado tem que estar pronto, né? Assim que a Bíblia nos ensina. Louvado seja Deus. Eu sou dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus é bondoso, né? Ele está no meio de nós, né? Vamos louvar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com o número da harpa 442. É um hino conhecido, né? É um hino bem conhecido, e nós vamos louvar. Vamos fazer um coral para Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui, irmão. Breve no céu, Jesus. Aleluia.
A irmã Marli está com oportunidade, louvado seja Deus, para dar uma palavra. Passou todos esses dias viajando. Louvado seja Deus. Está com oportunidade para exaltar o nome do Senhor. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Our sister shall be speaking. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. Glorificado é o Senhor. Logo após o grupo, que a irmã, louvado seja Deus, Jéssica, a irmã Giane e a irmã Cleide, estará com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. And right after, the worship group. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peace be with you. Primeiramente, quero dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, estar na casa do Senhor. E quero agradecer, né, ao Senhor por mais uma oportunidade e por estar aqui. Quero agradecer a Deus por toda a igreja, o pastor, a irmã Giane, todos os irmãos, as irmãs que lembraram de mim e do meu esposo quando estávamos fora. Eu agradeço a Deus, a cada um, porque toda a honra e glória é ao Senhor, mas a gratidão ela tem que ter em nossos corações, porque através da nossa gratidão é que Deus vai nos abençoando, nos guardando, Ele nos leva, nos traz em paz, né? E eu quero deixar aqui um versículo que já estava escolhido, que eu falei com o Senhor. Primeiro dia que eu tiver uma oportunidade, eu quero agradecer ao Senhor, né, e toda a igreja com este versículo, que é o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que maravilhoso nós sabermos que nós, né, servimos a um Senhor, que Ele é o único poderoso, né? Igual eu ainda estava comentando com o meu neto ontem, eu acho, sobre a gente na estrada, né? Quando a gente vê, a gente está de quase 150, porque os carros tudo passa pela gente, aí a gente fala, ué. Aí a gente olha e fala, ué, mas então eu tenho que correr mais? E é Deus que guarda, porque não tem como. Não, teve um dia que quando eu vi, eu estava com 150, não sei quanto lá, né? E a gente não vê, porque, né? Então é o Senhor quem guarda, mas eu tenho pedido Ele para me pôr um freio em mim, né? Porque, né, a gente viaja muito, quem dirige sou eu, mas o Senhor tem, até aqui o Senhor tem guardado, né? E eu tenho pedido a Deus para Ele me dominar, continuar me dominando. Porque Ele guarda, mas a gente tem também, né? Mas eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. E quero dizer mais uma vez, amo todos os irmãos da igreja. Estão todos no meu coração. Louvado seja. Eu estou lá, mas eu lembro de todos, tenho saudade. E estou aqui para mais uma vez nós estarmos juntos. Obrigada. Psalms 121, verses 1 to 8. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of earth and heaven. Verse 8. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. I thank God for protecting my husband and I when we were traveling to Brazil, and I thank the church for its prayers. Amen. Os irmãos estão mais animados, ó, os irmãos já estão, Pai do Senhor, irmãos. Vamos levantar, número 28. A vida é corrida, não é fácil, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Quem anda com Cristo não anda em derrota. Nós temos tribulações e aflições, mas derrota não, né? Porque quando alguma coisa der errado aos nossos olhos, é livramento de Deus. Então Deus está no controle aí do seu barquinho. Jesus está aí no que anda esse barquinho.
Deixa Jesus ser o capitão, hein? Se a gente quiser fazer do nosso jeito, não dá certo, não. Mas quando Jesus é o capitão, ele, olha, ele tem, sabe por quê? Porque ele tem o poder de acalmar o vento. Ele tem o poder de acalmar o mar. E eu e você, que poder que nós temos? Só se ele, né? Só se ele quiser mesmo, né? Mas nós temos, ele nos deixou autoridade também, não é verdade? Para falar assim, ó, vento, se acalma aí no nome de Jesus. Acalma, vento. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Não acabou, ainda tem chance. Não acabou, você está com vida, com a oportunidade de daqui para frente deixar Jesus ser o capitão do teu barco. Aleluia. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Crente, anda pra frente, não pra trás. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Mas você tem que lutar e acreditar, ó. Vamos lá? Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante, use a sua fé, porque Jesus contigo é, e dele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Todo o exército que viu o mar se abrir, diz só o Senhor é Deus. Cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho nesse mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Não pense que a vida acabou, meu irmão. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Em Cristo nós somos vencedores. Com Cristo nós somos vencedores. Cristo é vencedor. Se a luta está grande, não diga que a vitória. Creia na vitória pela fé. Vitória pra você vive pela fé. Se o mar da vida é do Senhor trabalha a nosso favor. Deus abriu o caminho desse mar. Deus abriu o caminho desse mar. Deus abençoe a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se o adversário tem falado para você que você é um perdedor, é mentira dele. Louvado seja Deus, porque você é vencedor por Cristo Jesus. O nosso presbítero, o irmão Márcio, estará com a oportunidade de 10 minutos. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus.
Vamos ler um versículo, irmão. Se encontra irmão Tiago. Nos deixou. Peace be with you. I'd like to read in James. Glória a Deus. A carta de Tiago tão pequena, mas de tão importância para nós, né? Gostaria só de estar no capítulo 1. In the letter of James, chapter 1. A partir do verso 19, diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. In the letter of James, chapter 1, listening and doing. Verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Irmãos, nós temos estudado esse livro de Tiago juntamente com os jovens, e eu vejo que é de suma importância às vezes a gente passar alguma coisa para a igreja daquilo que ali nós estamos estudando, da mesma forma que quando nós saímos, nós ouvimos um pouquinho da palavra aqui, é de suma importância para a gente. E nós vemos que o irmão Tiago, ele vem nos exortar e nos alertar de uma forma bem firme, bem assim contundente às vezes, bem direta. Ele não corta a volta. Ele nos ensina a viver em meio às provas e às tentações. Nós vemos que o nosso irmão Dimas aqui disse sobre aquilo que o povo de Israel passou desde quando saiu do Egito até adentrar a terra prometida. The letter of James has many important lessons to teach us. James, the pastor of the early church in Jerusalem, was very direct to the Christians. He told us how we should act, how our faith should be, how we can see that our faith is true in the presence of God. Nós observamos, ele vem nos ensinar a ser crentes autênticos, ser verdadeiramente servos do Senhor. Autenticidade, ser verdadeiro consigo mesmo, com você mesmo, com nós mesmos, e verdadeiro com o nosso irmão, aqueles que estão do nosso lado. He teaches us what it means to be an authentic Christian, a true Christian, how we should be authentic to each other, and most importantly, God. Nós vemos que passar por tentações, provações na nossa vida não é fácil. We know it is not easy. Nós sermos afrontados não é fácil. We face many difficulties. Às vezes, se alguém apontar o dedo no seu rosto, te agredir com palavra, te agredir de forma física. The world abuses and accuses us. Não é fácil. Tis not easy. Mas Tiago, ele vem nos ensinar como nos lidar com essas situações. But James teaches us how we should act during these trials. E como que ele nos ensina? Através da palavra do Senhor. And how? By telling us, by reading, by teaching us the Word of God. Quando ele nos ensina e nos dá um alerta para nós ouvirmos mais e falar menos. And here we read one of his teachings, how we should listen more and be slow to speak. Às vezes nós falamos demais e erramos muito. For we speak so much and we fail so much. E as pessoas que às vezes falam menos têm a possibilidade de errar menos. And as we know, if we speak less, there's a smaller chance of transgressing God's laws. O mais interessante é que ele nos ensina a falar da forma correta, porque
aquilo que nós deveríamos falar, às vezes não falamos, e aquilo que não deveríamos, nós falamos. One of the important lessons we can read in the letter of James is how we should speak, what we should not speak, and how we should speak as Christians. Às vezes nós não pensamos que nós podemos magoar alguém, deixar alguém triste conosco, da forma que nós falamos, da forma que nós nos expressamos. We know that our words have power. Mas aí ele vem de uma forma que nós venhamos rejeitar todo acúmulo de imundícia na nossa vida. Tudo aquilo que não precede de Deus, que nós venhamos pedir a Deus para limpar, para tirar de nós. And James teaches us that we should seek the presence of God. We should seek to be more holy, to speak in a more holy manner. Tiago, mesmo sendo bem reto, bem estreito, ele nos ensina a ser manso, porque Jesus foi manso. Jesus nos ensinou a ser manso, e Tiago vem também nos ensinar para que ser manso, para que a palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesta noite venha ser enxertada aos nossos corações. He teaches that we should speak like Christ, that we should be gentle with our words. O que eu achei bem interessante nessa palavra enxertada, nós vamos... Olha como que Jesus é maravilhoso. Muitas das vezes nós não preparamos a terra para vir à casa do Senhor, não tragamos conosco o nosso culto racional. Se nós não adentramos com o nosso culto racional, a terra não está preparada. And James tells us that we should humbly accept the word of God, which is planted in us. But many times we come to the house of God with our hearts hardened. Mas ele ainda dá uma oportunidade de enxertar a palavra em nós ainda. But even with our hearts hardened against the word of God, He has all power to help us, to plant in us Os His irmãos word. sabem o que é enxerto, não sabe? Você pega um galinho, corta nele, pega outra planta, enxerta e ali vai nascer raiz. And why should we accept this? Because the word planted in our hearts has the power to save us. A misericórdia dele é tão grande para conosco que mesmo nós não trabalhando a nossa terra, nós ainda recebemos a palavra dele no nosso coração. The mercy of God is so great, for we reject Him, we reject the word, but even so Christ is ready to plant in us life. E ele pede um pouquinho a mais, nos ensina um pouquinho. Que nós não viemos subir simplesmente aqui e falar da palavra do Senhor, é muito fácil, mas que nós sejamos cumpridores da palavra do Senhor. And James also tells us that we should not simply speak the word of God, but live it as well. No versículo 22 diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sejam cumpridores e não somente ouvintes. Verse 22 of the same chapter. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Quando nós somos cumpridores da palavra, automaticamente nós obedecemos. Nós somos obedientes à palavra. If we fulfill the word of God, obey the word of God, we are obeying Christ. Do contrário, nós vamos estar enganando a nós mesmos e aqueles que estão do nosso lado. However, if we are false, if we say the word of God but do not live it, we are tricking the brothers and sisters around us. And most importantly, we are losing our salvation. Podemos falar muito bonito, de uma forma eloquente, os irmãos podem glorificar, ir para casa, mas quando chegar em casa vai encontrar um vazio dentro do vosso peito, dentro do seu coração. I may speak the word of God in an eloquent manner, but when I come home, when I go home, I am empty, for I am not living the word of God. Porque nós estamos às vezes simplesmente ouvindo e não sendo cumpridores daquilo que nós estamos ouvindo. For many times we are simply listening, but not putting the word of God in practice. E nós temos que ter muita vigilância, porque como o nosso irmão Dimas leu aqui, tudo que aconteceu com aquele povo, nós não estamos livres de acontecer com nós, como acontece todos os dias.
né? Nós devemos ser grato àquilo que nós temos e não grato àquilo que nós queremos alcançar ainda. Às vezes nós murmuramos, abrimos a boca para murmurar por algo que ainda nós estamos almejando e esquecemos de agradecer por aquilo que nós já alcançamos. We should be different. We should be different from the Hebrew people. Our brother read here that the Hebrew people saw God act in their midst, but they were not grateful. They murmured. We should be grateful to God. We should worship Him and put His word to practice in our lives. Ou seja, que nós não viemos, como Tiago nos ensina, a ser religiosos dentro da casa do Senhor, mas que nós viemos ser verdadeiramente servos do Senhor, sermos homens e mulheres autênticos, servos do Senhor. Aquilo que nós colocarmos no nosso coração, aquilo que nós falar com o nosso próximo, nós simplesmente não falar, mas cumprir aquilo que nós falamos. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mateus 24 e 27. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Aquele que virá nos buscar, louvado seja Deus. É assim que Ele agirá naquele grande dia. A turminha da fé está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. And James teaches us E logo após estaremos orando pelo pregador da palavra. That we should not simply be religious, that we should be true servants of God and live as Christ. I thank you all for this opportunity. Amen. We should be listening to our child choir.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor tem falado conosco desde o início desse trabalho. Louvado seja Deus. The Lord has spoken to us since the beginning of this service. E não será diferente, Ele permanecerá falando, agora de uma forma diferente, através da sua palavra. Louvado seja Deus. Jesus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso que o homem sem Jesus, ele não consegue fazer nada que preste, nada de bom. Nós vemos que existiram dois homens no início da Bíblia, que dois irmãos, e um agrediu o outro levando à morte, porque um tinha Deus e o outro não. We know that our God is marvelous, that He is ready to take care of us, to embrace us. Hoje nós vamos ver algo diferente aqui. Não como aqueles dois homens agiram. Dois irmãos, um matando o outro. Não, hoje nós vamos ver dois irmãos, um abençoando o outro, porque ambos têm Deus em sua vida. Louvado seja Deus. O pastor João estará de pé, juntamente com o pastor Marquinhos. E o pastor Marquinhos estará apresentando o seu irmão, o pastor João, nas mãos do Senhor, para que Deus permaneça trabalhando. May we stand and pray for the preacher. Aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Peace be with you. Vamos Let's orar. pray. Os irmãos estão aí com ouvidos abertos para ouvir Deus falar nesse lugar. Nós devemos abrir o nosso ouvido e abrir também o nosso coração para que a palavra venha fazer morada em nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui orando, Senhor meu Pai, pela vida, Pai, do pastor João, meu Pai, que o Senhor venha usar ele mais uma vez, Senhor meu Pai, como o Senhor tem usado, meu Pai, como canal de bênção nesse lugar, que as palavras que saem da boca do teu filho venham sair diretamente, Pai, do coração de Deus para a tua igreja nesse lugar, que o teu filho venha ser um canal de bênção, meu Pai, que o Senhor venha usar ele mais uma vez com graça, com a misericórdia, desça sobre a vida do teu filho, Pai, a unção do céu, a graça, meu Pai, que o teu filho venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para conosco, em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Peace be with you. Glória a Deus, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho do Pai para os irmãos, né? I thank God for this opportunity He has given to us to worship His name together. Nós, irmãos, não temos nada pessoalmente para dar para ninguém, mas Deus, através da gente, faz assim o uso do canal, né, para transmitir para os irmãos aquilo que está no coração dele, né? We have nothing to offer each other, but God, through us, speaks to us. Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Provavelmente vai ser bem curtinha assim a palavra aqui. Vamos ficar de pé, irmãos. Abramos nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 48. May you stand in reverence to the Word of God and open our Bibles in the Gospel of Matthew. Mateus capítulo 5, versículo 48. May we open our Bibles in the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 48. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou dizer que julgar ninguém, mas já observei em uma certa igreja a dificuldade que é dos irmãos ficar de pé para ler a palavra do Senhor. E eu vejo, sabe o que, irmãos? Quando a gente vai na corte, você não tem opção, é obrigado. Fica uma pessoa te olhando e fala assim, all rises, quer dizer, todos de pé. Ninguém fica sentado, irmãos. Aquele que fica sentado é chamado a atenção. E nós estaremos lendo a palavra do Senhor. É uma reverência, é algo que nós devemos cultivar isso aí e procurar ter isso aí. Quando for ler a palavra do Senhor, estarmos de pé. Por quê? É Deus falando conosco através da palavra dele. Não quero educar nenhum dos irmãos, mas só um lembrete para os irmãos, porque às vezes a gente vê algumas pessoas distraídas e acabam ficando sentadas. Então, para que os irmãos não caiam nesse erro,
É palavra do Senhor, irmãos. Devemos ter reverência, sim. Eu estou com essa condição, estou com aquela condição. Entendemos. Mas que os irmãos venham não deixar ser distraídos e acabar ficando sentado ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos me entendam, por favor. Não quero ofender ninguém, tá bem? May we always have reverence to the word of God. For if we have respected mankind, how will we not have respect for God? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. The Gospel of Matthew chapter 5, verse 48. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Amém? Podeis vos assentar. You may sit. Irmãos, eu lendo esse texto, eu observei algo aqui interessante na palavra do Senhor, que ele nos chama a atenção para sermos perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. As I was reading the Word of God, this verse caught my attention. To be perfect as our Father in heaven is perfect. Eu não lembro bem o versículo, mas se eu não me engano está em Salmos que fala assim, procurar a estatura de varão perfeito. Esse versículo, que eu vou dizer Davi, mas pode socorrer o risco de não ser Davi que escreveu, mas no sentido que ele estava procurando ser uma pessoa perfeita diante de Deus. In Psalms, we can also read that we should be perfect or seek to be perfect as a virtuous man. E nós sabemos que a localização da pessoa perfeita está nos céus. However, as we know, the only perfect being is in heaven. Sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, o perfeito está lá nos céus. Queremos que nós agora sejamos perfeitos como aquele que está lá no céu. What does this verse say? It says that our Father in heaven is perfect and that we should seek to be like him. Só que eu acho algo interessante, irmãos. Quando nós alcançamos a estatura de varão perfeito, nós somos recolhidos. But brothers, if we reach this state of perfectness, we are no longer on this earth, but in heaven. Aí o que isso quer dizer, irmãos? Que nós vamos procurar a estatura de ser perfeito e logo seremos recolhidos? Isso vai depender do nosso Pai Celestial, que vai assim nos enviar o Filho para buscar a igreja quando estivermos na posição certa. Brother John, does this mean that if we become perfect, we shall be collected by God? Well, that is up to God. For he shall come back and bring his church, take his church to heaven when we are in the perfect state. E para mim alcançar essa estatura de varão perfeito, para que eu seja perfeito como o Pai, vosso Pai está nos céus, ele alcançou essa estatura de perfeito, porque nós sabemos, irmãos, que não há igual quanto o nosso Deus. Somente o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não há ninguém que se iguale com o nosso Deus. Não há homem, não há mulher, que ninguém se iguala no patamar do nosso Senhor, nosso Deus. But what does this mean to be perfect like God? For God is just, holy. He knows all, he has all power. No one can be like God. Mas para que eu alcance essa etapa, para que eu chegue nesse patamar de perfeito, existem algumas coisas que tem que ser mudadas, algumas coisas que tem que ser moldadas, algumas coisas que tem que ser aperfeiçoadas na minha vida. How shall I be perfect like the Father? Uso o exemplo de Abraão. Abraão foi um homem fiel, um homem que deixou o nome dele escrito como o pai da fé. We have many examples, such as Abraham, the father of the faith. Aí eu posso ler a leitura de Abraão e ver ali que Deus pediu o filho de Isaac, chamado Isaac, de Abraão, o filho dele, para ser sacrificado. Aí agora eu jogo-me na posição, Jesus, e se for pedido um dos meus filhos, eu teria essa coragem que Abraão teve? And we know that Abraham went through many trials and tests. We read in Genesis that God asked Abraham to offer his only son, Isaac, as a sacrifice. And what would we do as Abraham? What would we do if God told us to sacrifice one of our own children? Será que eu teria essa fé que Abraão teve, irmãos? Pegar o filho,
a preparar a lenha, levar o fogo, preparar o cutelo, sair com os dois ali caminhando em direção ao monte, levando-se 3 dias para chegar naquele monte, 3 dias de reflexão, irmãos. 3 dias, não é uma noite, não é uma hora, é 3 dias de reflexão, até chegar naquele monte e ali provar a fé dele, que ele era fiel, que ele ia fazer o que Deus havia pedido. Chegando naquele lugar, subindo aquele monte, e diz: Deus preparar para ti sacrifício. And brothers, would I have the strength, the faith to do as Abraham did? To travel 3 days with his son to the mountain, to a mount, to sacrifice him to God? Talvez eu no primeiro dia de caminhada, na primeira hora de caminhada, eu estaria retornando para o meu lar e dizendo para Deus: não sou capaz de cumprir essa promessa. Perhaps I, after the first day, after the first hour, would turn around and tell God, I will not fulfill what you have told me. Mas para que eu alcance a posição de perfeito, irmãos, eu tenho que ter essa ação na minha vida. Eu tenho que crer no que Deus está falando comigo. Eu tenho que estar atento no que Ele está falando comigo e ter fé naquilo que Ele está falando comigo. But brothers, for I to reach this state of perfectness, I must have faith in God. I must have faith in the providence and plans of the Almighty. Em cima de Abraão, eu também vejo o exemplo de Moisés, irmãos. Está sendo falado aqui de Moisés algumas vezes. Eu vejo Moisés, o pastor até falou sobre aqui o acontecido de Miriam contra a vida de Moisés, Arão e Miriam. Só que Arão não foi castigado, Miriam foi castigada com a lepra porque se levantou contra o próprio irmão Moisés. Só que Moisés, a palavra do Senhor fala que não tinha varão manso como Moisés foi. And in Moses, we have another example of a man who had faith in God, firm conviction in God. We read in Numbers chapter 12 that Miriam and Aaron, his own siblings, stood up against Moses. But we read that God was with Moses and that Moses was with God. Só que aí você vê Arão, Miriam se levantando contra Moisés. Deus entra na causa de Moisés. Moisés, depois, irmãos, que Miriam foi cometida com a lepra, Moisés não virou as costas para Miriam e deixou ela castigada, não. Foi para os pés de Deus pedindo misericórdia para que a curasse e não deixasse ela leprosa. And we read that his own siblings, Miriam and Aaron, stood against Moses. And what happened? God was with Moses, and Miriam was struck with leprosy. But what did Moses do? He pleaded to God to have mercy and forgive his sister. Quem seria eu de repente quando alguém se levantasse contra a minha pessoa, Deus entrasse na minha causa e castigasse aquela pessoa? Será que eu interveria por aquela pessoa naquele momento? Será que eu estaria a favor daquela pessoa? Eu estaria dizendo: maldito, bem feito, agora foi o que fez e está colhendo os maus agora daquilo que fez? And brothers, would we do what Moses did? To have your own sibling betray you and be struck down by the justice of the Almighty? Would we have mercy and pray and plead to God to have mercy upon our siblings as well? Será que o meu coração está sendo um coração manso, um coração humilde, ou está sendo um coração que está querendo derramar sangue, matar, arrebentar com aquele que se levantou contra a minha pessoa? Será que eu teria coragem de orar por aquele que deseja o mal contra a minha vida? How is my character? How is my heart? Am I having a gentle heart, a forgiving and loving heart? Or am I bloodthirsty, ready for revenge? Mas o que está em jogo aqui, irmãos, é a minha perfeição com Deus. O que está em jogo aqui, meu irmão, não é o meu sentimento, é o que eu devo ser diante do meu Deus. Eu devo ser perfeito. Para que eu seja perfeito, eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar algumas coisas. Eu tenho que abandonar algumas coisas. But brothers, what we are dealing with is our state of perfectness. We read that we must be perfect like God. That means we must change. We must abandon our evil, corrupted nature and seek His presence. Aí outro exemplo que eu dou para os irmãos, Davi, irmãos.
Davi era um pequenino pastor, homem, ninguém, vamos dizer assim, na sociedade que ele vivia, na comunidade, entre os próprios irmãos, ninguém falava bem dele, todos eram contra a vida dele, todas as vezes que ele se levantava, de repente, eu imagino assim, decorrendo a história, eu posso imaginar que todas as vezes que talvez Davi até se levantava para falar alguma coisa, ele os calava para não deixar ele falar, porque ele sempre constantemente humilhado pelos próprios irmãos que ele tinha. And in David we have such another example. David was looked down upon. David was humbled by his own siblings, his own brothers. Só que aí chegou um dia o pai de Moisés, Jessé, pai de Davi, chegou para ele, Jessé, e disse assim: pega aí algumas coisas e leva lá umas tostadas, uns queijos, lá para os seus irmãos e vai dar uma averiguada na guerra. Irmãos, aquelas próprias pessoas que estavam falando de mal de Davi, ele saiu para alimentá-los fora, lá na guerra, irmãos. And we read in the story of David that his father Jesse asked him to take food, provisions, to his brothers who were fighting the war, to take food, provisions to those who had humbled him. Só que ele, em suas mãos, em posse de suas mãos, os queijos e as tostadas, e de repente, quem o encontra e já começa a falar mal dele, o próprio irmão dele já diz: o que tu está fazendo aqui? E as ovelhas do meu pai, como elas estão se você aqui está? And what does David do? David goes. He takes the provisions to the front, to his brothers. And even with that, even doing that, his brothers saw him and asked him, what are you doing? What are you doing? You should be taking care of the sheep. Será que eu não pegaria aqueles queijos, aquelas tostadas, jogava no chão e falava assim: seus ingratos, eu estava aqui vindo para tratar de vocês e vocês estão falando mal de mim? Perhaps I, if I were David, would take those provisions and throw them away and tell my brothers, you ingrates, I'm here, far from home, with food for you. No entanto, Davi não fez nada disso, irmãos. Davi foi à frente do seu propósito que o pai dele havia dito: leve e averigue a guerra. Ele chegou e ali constatou que a guerra estava um pouco pendente por causa de alguma fraqueza daqueles homens e daquelas pessoas que estavam ali, homens de guerra, mas não estavam ali realmente pessoas sérias daquilo que estava fazendo, estavam todos temendo a única pessoa. E Davi chegou, olhou: peraí, tem um negócio errado, esse aí está falando mal de Deus, não está falando mal dos homens, está falando mal de Deus. Cadê os defensores de Deus aqui neste lugar? And yet David fulfilled what his father asked. He helped his brothers, and at the front lines he saw the state of the Israeli army, how they were weak, how they were not firm in the presence of God. With a giant Goliath defying the Almighty, they stood there doing nothing. Só que para eu alcançar essa estatura de varão perfeito, irmãos, para que eu chegue nesse patamar, eu tenho que entender algumas coisas, mesmo diante das humilhações, eu tenho que fazer aquilo que Deus me enviou para fazer. And what did David do? David stood up. He stood forward. And he said, I shall defend the name of the Almighty. We must understand the purpose of God, the plans of God in our life, and follow them through. E Davi foi contra aquele gigante, irmãos. Ele não foi confiante na força que ele tinha. Ele não foi confiante em nada. Ele simplesmente diz: está indo contra o meu Deus. Eu vou provar para você que o meu Deus é maior que você. É no nome do meu Deus que eu te derrubo hoje. David, even humbled, even looked down upon, had firm conviction in who he served. He had a firm faith in God, and he went to fight Goliath. E a minha coragem diante das situações semelhantes a de Davi, diante de um gigante, quem seria eu, escondidinho como Saul estava, ou de repente enfrentando frente a frente aquele gigante e dizendo que Deus vai estar comigo, eu serei vitorioso? Quem seria eu diante dessas adversidades que nos surgem no dia a dia? And who would I be before this giant Goliath? Who would I be? Would I be like Saul, hiding behind the front lines? Or would I be like David, with a firm conviction in the Lord he served?
Davi, quando se declarou que queria lutar contra Golias, irmãos, não houve aquele que ali estava, não riram dele, porque pequeno, olha o tamanho do gigante, pequenino, não é preparado, não tem nada de indícios que poderia ganhar uma guerra, foi tentar pegar uma lança e uma capa, não se deu muito bem com aquela situação, e procurou pedrinhas em rios para combater o gigante. Irmãos, quando ele acolheu aquelas 5 pedras, colocou no alforje, eu garanto, irmãos, não relata, mas que todos riram dele. And when David declared that he would stand for the people of Israel, that he would defend the name of the Almighty, what did the Hebrew people do? They laughed at him, they mocked him. For what would a child do against the giant Goliath? Provavelmente, irmãos, todos ali rindo dele e dizendo, maluco esse sujeito é, hoje terão velório aqui em Israel e será um dos nossos que será enterrado, infelizmente por causa da ignorância dele, quer enfrentar um gigante. Irmão, só que eles não sabiam quem estava com Davi era maior do que aqueles que ali estavam. I am sure that the Hebrew soldiers thought that there would be a funeral that day, that because of David's ignorance he would die. However, what they did not know is that there was one mightier than the giant Goliath with David. Porque Davi estava ali, irmãos, mas com ele estava presente com ele o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus Jeová. A presença de Deus estava com Davi, e Davi fez aquele feito que outros não conseguiram fazer, menor de todos, e ganhou aquela guerra. For yes, there was a giant, but David had the presence of the Almighty with him. And with God by his side, he was able to defeat the giant. A small boy able to do such a grand feat. Até aqui podemos dizer que para que eu seja como Abraão, eu tenho que ser um homem de fé. Para que eu seja como Moisés, eu tenho que ser um servo fiel. Para que eu seja como Davi, eu tenho que ter a presença de Deus comigo. E um outro exemplo que eu vou dizer para os irmãos, Elias, quando estava ali enfrentando aqueles 450 profetas de Baal e 400 de Azera, se eu não me engano, 850 no total, ele somente defendendo o Deus Jeová e os outros 850 defendendo os seus deuses. E ali ele, diante daquela situação, ele não mostrou de forma nenhuma um homem que estava ali temendo a situação. We must seek to be perfect like our Father in heaven. We must have faith like Abraham. We must be a servant like Moses. We must be brave like David, and we must be like the prophet Elijah, who defended the name of God before 850 false prophets. Elias estava ousadamente diante daqueles homens, irmãos. Ele abusou daqueles homens. Eles diziam, ó, grita mais. Vai que eles estavam de férias e está voltando das suas férias, passou uns dias lá no Caribe, está demorando de chegar aqui, grita mais alto, se chicoteia, se corte, faça qualquer coisa para que esses deuses de vocês te ouçam. E Elias ali diante daquela situação, passou aquele momento, aquele período, os irmãos sabem perfeitamente a história, não vou adentrar muito, e ali Deus consumiu aquele holocausto, o fogo lambeu até a água que estava ao redor daquele holocausto. Elijah faced off with 850 priests of the false god Baal, but he did not fear, for he knew that there was only one God. He had firm conviction, faith that there was only one God, the God he served. And what did he do? He made fun of the priests. He told them, is your God sleeping? And the moment that Elijah opened his mouth and called upon the presence of God, God showed his power. Só que o que estava acontecendo ali, irmãos, não era um momento de apresentação, não era um momento de provação, vamos dizer assim. O que Elias estava querendo dizer, irmãos, que aquela sociedade, aquela comunidade que ele estava vivendo, estava se aderindo mais às deuses que a Jezabel havia introduzido naquele lugar. Então o que ele estava querendo dizer é que Deus ainda era Deus,
que Deus não havia sido esquecido pelos outros, que ele ali estava para provar que aquele Azera e aquele Baal não prestava e que Deus era verdadeiro. Então, diante daquela situação, daquela prova, Elias fazendo aquilo ali, eles puderam perceber que Baal não podia fazer nada, Azera não podia fazer nada, mas o Deus que está lá no céu, perfeito, poderia fazer. And what did Elijah prove? He proved that there was only one God, that you should not put your faith in Baal, in false priests, that our faith, our firm conviction should be in God. Daí eu posso dizer que eu tenho que ser ousado como esse Elias foi. Eu tenho que ser ousado como Elias foi para defender a causa de Deus, para estar olhando para a humanidade que está se perdendo, irmãos. Essa humanidade está precisando de Jesus e eu tenho que ser esse atalaia para mostrar para eles que eles estão errados, que eles precisam de mudança. And we should be courageous like Elijah. For like Elijah, we face a society that has forgotten God, that has abandoned the ways of God. May we show the world that there is only one God who can cure and who can save. Aí eu vejo outro exemplo, irmão, Jó. Jó, irmão, estava ali tranquilo na sua vida, no seu dia a dia, rico, poderoso diante da sociedade. Não havia nenhum mais rico que Jó. E ali ele estava tranquilo em um certo sentido, irmãos, porque eles vão dizer tranquilo nas suas finanças, porque ele era rico, poderia tranquilamente receber o que ele queria, mas porém ele estava sabendo que o que ele tinha era devedor a Deus, e ele estava constantemente adorando a Deus, levando o sacrifício, sacrificava por si e pelos filhos, porque de repente os filhos pecou e ele não viu, então ele estava ali sacrificando no lugar deles. And we should be like Job. Job, who was a rich man, blessed by God. But what did he do? Every day he would sacrifice. He would worship the Lord, for he realized, he knew that all his blessings came from heaven. Só que por causa da minha comunhão estreita com o Pai, o diabo não fica feliz com ela. Não foi diferente com Jó. Quando ele estava num momento estreito com o Pai, naquela comunhão perfeita com o Papai, e de repente o diabo, observando aquilo, não satisfeito com aquilo, queria de qualquer forma derrubar Jó, e levou aquela causa diante de Deus. Deus, deu autoridade, pode fazer o que você quiser, só não mate este homem, mas pode fazer o que te bem entender. Sumiu os filhos, acabou com os filhos, acabou com as suas riquezas, acabou com tudo, mas não tirou a dignidade dele de adorador do nosso Deus. However, the devil was not happy with Job, with Job's perfect communion with God, and the devil, Satan, attacked him. However, even with losing his family, his goods, he did not stop worshiping the Lord. Daí eu falo para os irmãos, o diabo pode fazer a mesma coisa com qualquer um de nós aqui, irmãos. Pode tirar tudo de nós, mas, irmão, não deixa ele tirar a nossa entidade de adorador, irmãos. Por favor, não deixe ele tirar essa identidade de adorador de nós, irmãos. Não deixa, por favor, veja só, irmãos. O diabo pode tirar qualquer coisa de nós, irmãos, mas a minha essência diante do Pai, ele não pode tocar, meu irmão. Brothers, may we be like Job. Even if we lose the world, may we never lose our identity as servants of God. May we never close our mouths. May we never stop worshiping the Almighty. Assim, irmãos, devemos agir, devemos nos proceder, irmãos. Jó passou todas essas situações, foi vitorioso no final, foi envergonhado do diabo como sempre é, e ali foi derrotado naquele momento e continua sendo derrotado até os dias presentes, irmãos. Mas para que eu garante essa derrota de Satanás, irmãos, eu tenho que estar sendo melhor na casa do Pai, para que ele seja mentiroso e continuando mentindo, e sendo derrotado, e eu na casa do Pai vitorioso, para a honra e glória do nome dele. However, Job was eventually victorious. God did not abandon Job. The devil failed. And for us Christians, for us to be victorious like Job, we cannot give up the faith. Daí eu posso dizer, irmãos, que se de repente eu batesse na situação que Jó bateu, irmão,
Quem seria o João Ribeiro diante daquela situação? Antes tinha tantos poderes, agora não tenho nada. Antes tinha família, agora não tenho. Agora acabou tudo, irmãos, e ainda me sobrou apenas um caquinho de telha para que eu raspe as feridas, irmãos, e estiver ali jogado fora do meu lugar, fora no arraial, para eu poder estar ali miseravelmente naquela situação, irmãos. Quem seria eu diante dessa adversidade na minha vida? Se me faltar tudo na minha vida, ainda serei adorador ao meu Deus. Se me faltar a minha saúde, ainda serei adorador ao meu Deus. And how would we act if we were in Job's position, losing everything, losing our family, our house, our goods? Would we be able to stay faithful to the Lord? Daí eu posso dizer que para ser como Abraão eu tenho que ter bastante fé, irmãos. Para ser como Moisés eu tenho que ser um servo fiel. Para ser como Davi, irmãos, eu tenho que ser um homem ousado, de guerra, um homem que é adorador, um homem pronto para poder fazer a vontade do Pai. Para ser como Elias eu tenho que ser ousado. E para ser como Jó, nosso amado irmão Jó aqui, eu tenho que ser uma pessoa temente, uma pessoa adoradora, uma pessoa fiel ao meu papai. We must be faithful to God. E também, irmãos, por último eu fecho aqui, o nosso irmão Estevão. Estevão, irmãos, foi um relato que ele estava ali como um homem cheio do Espírito Santo. E quando ele estava mesmo diante da morte, ali sendo sacrificado, ali apedrejado por o próprio Paulo naquela época, estava ao pé dele, apedrejando ele, segurando as vestes do próprio Estevão, e ali olhando e observando aquela situação, Estevão sendo machucado, maltratado, sendo ali apedrejado, e mesmo assim diante daquela situação, Estevão estava olhando para cima, observando os céus abertos e pedindo por misericórdia por aqueles homens que ali eles estavam sendo apedrejados pelas próprias mãos daqueles homens. And may we be like Stephen, who, filled with the presence of the Almighty, filled with the Holy Spirit, did not give up, did not renounce the faith, even stoned to death. He cried out to God, have mercy upon these who are stoning me now. E daí, fechando aqui, irmãos, para que eu alcance essa estatura de varão perfeito, irmãos, eu tenho que ter fé, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser temente, eu tenho que ser ousado, e finalizando, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, irmãos. O homem cheio do Espírito Santo, o diabo não para ele. O homem cheio do Espírito Santo, o mundo não para ele. O homem cheio do Espírito Santo, nada neste mundo vai parar ele. Brothers, for us to be perfect, like the Heavenly Father, we must have faith, be courageous, and most importantly, be filled with His holy presence. E daí, para que nós sejamos perfeitos como o Pai que estás nos céus, irmãos, se eu quero alcançar onde o Pai está, que é lá mansões celestiais, irmãos, eu tenho que ter alguma mudança na minha vida, eu tenho que ter algo diferente na minha vida, eu tenho que ser uma pessoa distinta dos demais que estão ao meu redor. Irmãos, assim como eu devo ser o sal, eu devo ser a luz aqui neste mundo, eu tenho que fazer a diferença para que Deus me enxergue como diferente dos demais, porque do contrário me enxergará como um mero pecador, como os demais que aqui estão. And for I to have the presence of the Almighty in me, I must be different. There must be transformation, change in my life, in my lifestyle. We must be the salt and light of this world. We must be examples of Christ in the darkness. Então, irmãos, varão perfeito, estatura que o nosso Deus quer que eu seja, irmãos. Recomendação, sede vós perfeito, irmãos. Para ser perfeito, irmãos, eu não posso ter nada que me implique que não seja a estatura de varão perfeito. Para que eu alcance esse título de perfeito, irmãos, não pode ser achado nada que venha dizer: tem essa pega, tem esse problema, tem essa dificuldade, tem essa necessidade. Não posso, irmãos, eu não quero de forma nenhuma que os irmãos não me interprete aqui, que todos nós podemos ser o varão e a varoa perfeita para alcançarmos o céu. Basta nós queremos ser, irmãos, Elias
estava ali naquela época pregoando, jogando a sua capa. Eliseu entendeu que ele tinha que acompanhar aquele homem de Deus para ele estar do lado daquele homem de Deus. We must seek transformation. We must be different in order to reach the heavenly gates. We must be like Elisha, who saw Elijah, the prophet of God. We must be like Elisha, abandon everything and follow the prophet. We must follow Christ and be different. Eliseu, irmão, seguiu a Elias por vontade própria. Não foi obrigado. Was not forced to follow Elijah. E quando nós fazemos os convites aqui nos púlpitos para aceitarmos a Jesus, irmãos, nós estamos dizendo, olha, temos coisas melhores para vocês. É algo que nós estamos te oferecendo, parece coisa mesquinha, mas não é. É algo precioso, algo necessário na vida do homem e da mulher. Porque, irmão, sem esse compromisso, sem esse laço, vamos dizer assim, um laço matrimonial entre Jesus e nós não alcançaríamos a vida eterna. Sem esse compromisso com Jesus, não haverá compromisso de estarmos nas mansões celestiais. Não há como dizer, eu posso ir para lá, irmão. Se o caminho é somente Jesus, como eu vou entrar ao céu se não passar por Jesus? We must be like Elisha, abandon the world and follow Christ. May we accept God, follow Him, for it is only through Jesus Christ that we can reach heaven. Irmãos, então fica assim, querem alcançar as mansões celestiais? Sejamos perfeitos, assim como Ele perfeito é. Irmãos, olhemos para Deus e vamos ver coisas somente perfeição na vida dele. Olhamos nós para os espelhos, veremos só imperfeições na imagem que relata naquele espelho. Irmãos, se eu olhar para lá, vou ver muita coisa que precisa tirar de lá. Mas se eu olhar para Deus, eu vou ver que lá não tem nada que tirar. Lá, irmãos, é só perfeição na face do meu Pai celestial. Não existe nada que podemos dizer, meu Deus é imperfeito nisso, meu Deus é perfeito em tudo, irmãos. Se eu estou vivo é porque Ele permitiu que eu esteja vivo. Se eu estou andando é porque Ele permitiu que eu ande. Se eu estou respirando é porque Ele permitiu que eu respire. Se eu estou alimentando, irmãos, é porque Ele permitiu que eu alimente. May we seek to be more perfect like God, like Christ. Sejamos perfeitos, assim como Ele perfeito foi e perfeito é. Meu Jesus, irmãos, continua sendo o mesmo que foi lá no passado. Meu Jesus não mudou. É os homens e as mulheres que mudaram. Infelizmente, a realidade nua e crua para os irmãos. E Deus abençoe os irmãos. Ficam de pé. Faremos aqui uma oração. Eu creio que no meio de nós, há todos aqui, salvos, libertos, para a honra e glória do nome dele, né? Glória a Deus, irmãos. É assim que Deus quer. Que todos sejam perfeitos. Varões que estão procurando a perfeição.